Olá pessoal, aqui é o Sandro Ribeiro do Sítio Sancaipe. Um grande abraço a todos. Espero que a sua criação esteja correndo tudo bem, que esteja tudo muito ótimo, que você tenha assistido os vídeos sobre preparação do pinteiro, que você tenha assistido o vídeo sobre a chegada dos pintinhos e que você tenha assistido os vídeos sobre o antibiótico, que quando tem doença, de que forma usar, qual é o princípio ativo de usar. Todos esses vídeos já estão liberados. O vídeo sobre como usar os antibióticos, como usar o remédio na água e na ração também já está liberado. Procura para você assistir. Hoje a gente vai falar sobre formulação de ração. É um assunto polêmico, é um vídeo hoje que vai render muito comentário, tem que render comentário. E o primeiro comentário que eu quero que você coloque é agora. Dá um pause no vídeo, coloca lá embaixo nos comentários qual a fórmula que você usa nas suas rações. 10% disso, 20% disso, 50% disso, 30% disso. Eu vou aguardar aqui, dá um pause, vai lá, coloca no comentário e volta. Que bom que você já deixou seu comentário, então fica no vídeo. Como eu falei, esse vídeo vai gerar polêmica, principalmente quando eu vou falar do item 6, porque hoje eu vou lhe dar 11 dicas de o que você precisa saber antes de formular sua ração e dar a ração para suas galinhas caipira. É muito importante nesse vídeo. Vou lhe dizer logo duas coisas. Primeiro, eu não vou lhe dar a fórmula pronta nesse vídeo. Qualquer coisa, tem um card aqui em cima de um vídeo que eu falo sobre ração. É um vídeo de mais de 2 horas. E a segunda coisa, toma cuidado com as tabelas que se apresentam aí. Vai ter polêmica nesse vídeo. Fica nesse vídeo até o final, porque todas as informações vão ser importantes para você. Possa ser que você esteja perdendo dinheiro e nem sabe. Estamos de volta e a primeira coisa que eu queria dizer é que um link da lista de espera do nosso e-book, do nosso curso, está logo no início da descrição desse vídeo. Não perde, entra nessa lista, porque quando o e-book estiver liberado, quando o curso estiver liberado, as primeiras pessoas que vão ficar sabendo é quem estiver nessa lista e vai ter um preço especial para o pessoal que está nessa lista. Fica na lista de espera, se inscreve logo lá, porque assim que o e-book chegar é para esse pessoal que eu vou falar primeiro. Aproveitando, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, clica no sininho se você quiser ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Deixa seu like e faz o comentário que eu te pedi logo no início. Tem mais uma oportunidade de fazer esse comentário e depois eu vou pedir para você comentar novamente. A primeira dica que eu quero te dar que influencia na formulação da sua ração é seu sistema de criação. É muito fácil, muito lógico você saber que uma galinha que você cria ela confinada num sistema intensivo, ela vai comer diferente, ela precisa de nutrição diferente de uma galinha que vai passar o dia todo em campo aberto. Então uma formulação que você dá para uma galinha confinada não é a mesma formulação que você dá para uma galinha em campo aberto. Então a galinha que está confinada, ela não faz exercício, ela anda muito pouco, a movimentação dela é limitada, e é diferente de uma galinha que vai andar 100 metros, que vai andar 50 metros, que vai andar pelo terreiro, que vai ciscar, que vai pular, que vai fugir de outra, que vai fugir de um galo. Então a nutrição delas é diferente, a energia delas é diferente. Uma galinha que vai ser tratada confinada, que você quer que chegue em 3 quilos, em 3,5 kg, em 4 quilos, é diferente de uma galinha caipira que você vai tratar ela mais rústica, que ela vai chegar a 2 quilos, 2,5 kg. Então a formulação é diferente. Então não adianta usar a mesma fórmula de uma pessoa que cria de uma forma e vai criar de outra forma. Não pode ser a mesma formulação. A segunda dica que eu quero que você fique muito atento é sobre a finalidade da sua criação. Se você tem uma criação de abate, você não pode usar uma formulação de postura, certo? E eu não estou dizendo isso na fase maior, se você vai usar calcário calcítico ou se você não vai. A formação de um pintinho da fase inicial é diferente da formação de um pintinho da fase inicial de abate. Não pode ser igual. Uma galinha que está sendo preparada para pôr ovos, ela não pode ter a mesma formulação de uma galinha que está sendo preparada para abate, certo? Então assim, você pode usar uma formulação geral para 2 tipos de criação? Pode,
Mas normalmente, quando a gente usa uma fórmula geral, é uma fórmula para postura na fase inicial. Então, nesse caso, você vai estar dando nutrição a mais do que você precisa para uma criação de abate. Essa criação de abate vai lhe dar um custo maior e no final das contas você pode estar perdendo dinheiro. Você vai entender isso melhor quando eu falar dos itens de finança, que é lá o último, é o 11º. Mas fica com isso na cabeça, não perde isso, porque não pode ser igual. A terceira dica que eu quero te dar é sobre os ingredientes. Os ingredientes básicos são milho, soja e o núcleo. Milho, soja e o núcleo. Isso vale para as fases iniciais e a fase de crescimento, cria e recria. E depois você introduz o calcário calcítico, uma fonte de cálcio, né? A gente fala o calcário calcítico, que às vezes é o mais fácil de achar, e o calcário calcítico para o período de postura, certo? Então, esses 4 itens, eu vou falar 3 itens e mais um, são os itens básicos. Não inventa, já vai começar a polêmica, se você quiser colocar no comentário aí, pode colocar. Não vai entrar nessa de sal proteinado, de óleo de soja, de... Chega, me engasguei. De farinha de trigo, de farinha disso, daquilo. Algumas coisas você pode mudar na fórmula, porque você pode tirar um pouco da soja, porque você não tem soja aí na sua região, tem muito limitado em relação à soja, e incluir o trigo. Para isso acontecer, você precisa dosar entre a soja e o trigo. Ah, eu tenho uma possibilidade de ter a mandioca aqui, uma farinha da mandioca, e eu posso substituir o milho. Isso pode acontecer? Pode, mas você precisa estudar, saber quanto você pode reduzir do milho e quanto você pode colocar da mandioca. Se isso, o custo disso é bom para você. Se você planta, se você tem a condição de plantar, esperar 1 ano e meio, porque a mandioca precisa de 1 ano e meio para virar farinha ideal para a ração de galinha. Talvez você não tivesse sabido disso. Se você tirar a mandioca com 9 meses, a mandioca é boa para fritar, é boa para culinária, mas para fazer farinha só 1 ano e meio. Você tem condições de esperar 1 ano e meio para sua produção? Beleza, ótimo, vai reduzir muito seus custos. Mas se sua intenção é começar a comprar mandioca para colocar no lugar do milho, não vale a pena. Então, algumas coisas, a roda não precisa ser inventada. Já tem gente que estudou. A Embrapa é uma empresa de mais de 40 anos, mais de 50 anos que estuda. Então a Embrapa diz fórmulas, algumas são interessantes para um tipo de região, outras são um tipo de região. Não é um estudo simples de que alguém pega uma informação de um, pega uma informação de outro, junta e faz uma tabela e manda para você, e você vai começar a usar essa tabela, certo? Então, eu fiz diversos testes aqui, inclusive em alguns testes, para quem me acompanha no canal há mais tempo, para quem está no grupo do WhatsApp, alguns testes eu tive um prejuízo terrível, eu perdi 500 aves em um teste, eu perdi 200 aves em outro teste, fazendo o quê? Fazendo teste para saber se eu conseguia ter uma ave mais rústica que eu tenho hoje, reduzindo ração ou substituindo a ração disso por aquilo. Então quando a gente fala, pelo menos eu aqui no meu canal, eu já testei, eu já usei, já tomei porrada e já tive ônus e bônus da prova, vamos dizer assim, de ações que a gente toma. Então toma cuidado com os ingredientes. Você pode usar a moringa no lugar da soja? Pode sim, é uma ótima opção. Mas você sabe tratar a moringa para fazer isso? Você sabe que a moringa precisa ser desidratada, você sabe de que forma fazer isso, você sabe o quanto da soja você pode reduzir para poder incluir a moringa. Então toma cuidado com isso. Outra coisa é as pessoas que acham que o pasto, que capim, que muriçoca, que grilo, que minhoca vai substituir a ração, vai substituir a alimentação. Não vai, você vai perder sua criação. Você que coloca capim no coxo para a galinha comer, está prejudicando suas aves, não está ajudando em nada. Claro, a moringa que eu citei, por exemplo, a moringa tem um nível muito alto de proteína. Só que ela também tem a fibra. Só que as fibras as fibras solúveis que fazem acelerar a digestão e a diminuição de absorção de nutrientes, você sabia disso?
Se você assistiu o outro vídeo lá, você sabia disso. A absorção de nutrientes da fórmula da ração, no caso da moringa, a moringa, como tem um nível muito alto de proteína, a quantidade de fibra dela é irrisório. Ela vai dificultar a sua absorção de nutrientes, mas a moringa tem muita proteína, certo? Então, como ela tem muita proteína, você consegue ter alguma dificuldade que mesmo assim a ave vai absorver. Mas o capim não tem. O capim tem no máximo aí, o Tifton tem 8% de proteína. Então esses 8%, a fibra do capim vai em 40 e poucos por cento. A fibra da palma, por exemplo, vai em 70 e poucos por cento. Então, de matéria seca fica muito pouquinho. Você precisa entender isso, porque às vezes suas aves estão com o peito seco, as suas aves não desenvolvem no tempo correto, as suas aves têm algum problema para pôr ovos por causa disso, porque você não está utilizando os alimentos alternativos de forma correta. Então, uma coisa é você usar os alimentos fundamentais, que fornecem carboidrato, que fornecem proteína, que fornecem os minerais, que fornecem as vitaminas na quantidade certa, e está usando os alimentos alternativos como principal. E isso não pode ser feito, isso pode estar dificultando o seu desenvolvimento e pode estar te dando problema. O quarto item é a importância de você fazer a mistura correta dos ingredientes. Não só a mistura na quantidade, o percentual de cada ingrediente, mas a forma realmente de misturar. A ração precisa ficar homogênea. Por que isso? Porque quando você mistura o milho, vou falar só do milho e da soja por enquanto. Se você mistura o milho e a soja de forma irregular, se ele não está bem misturado, a soja é muito mais atrativa do que o milho. Muito mais atrativa do que o milho. Então ela cheira diferente. É só você chegar no seu galpão, pegar na mão a soja e pegar na mão o milho. Cheira os dois que você vai entender do que é que eu estou falando. A soja é muito mais atrativa. Então, se você não misturou muito bem, no momento que você for colocar no coxo, digamos que o coxo do lado esquerdo, aqui é a minha direita, não sei se é aí do lado esquerdo. O coxo do lado direito você colocou a ração e lá tem mais soja. O coxo do lado esquerdo você colocou a ração e aqui tem mais milho. As galinhas vão todas para o lado da soja. Vai ter briga lá, vai ter estresse, e as galinhas que não forem para o lado da soja, for para o lado do milho, não vai ter os nutrientes suficientes. Então você precisa misturar direitinho. Quando a gente inclui o núcleo nesse processo aí é que o núcleo é cheiroso demais mesmo, certo? Aí é que as galinhas vão todas para o núcleo, só que tem um problema. Quando você tem uma quantidade de núcleo diferente de outros, ou você colocou a mais na ração, ou está muito concentrado em algum local, a galinha que comer aquilo, ela vai ter uma disfunção digestiva. O núcleo é muito forte. Quando ele é consumido só ele puro, a galinha começa a ter diarreia, a galinha começa a secar por dentro. Eu estou falando secar por dentro para todo mundo entender melhor. Porque ela tem muito mineral e acaba diminuindo a quantidade de alimento que ela vai consumir, e ela vai começar a consumir mais água. Então isso vai atrapalhar a nutrição da ave também. E principalmente, como eu falei, vai desregular o sistema digestivo, ela vai começar a ter diarreia. Então você precisa ter conhecimento disso, precisa ter uma ideia certa do que fazer. E assim, eu vou falar de um item mais polêmico aí em diante, mas já vou adiantar algumas coisas. Existem fórmulas que colocam sal, sal proteinado. São agentes muito fortes, são agentes que umedecem a ração. O sal tira toda a umidade de outros nutrientes que estão na lateral, do milho, da soja, e ele absorve muito. Ele pode empedrar em alguns pontos. Quando a galinha come aquilo ali, aí é que é um tijolo mesmo na moela do bicho. Certo? O sal proteinado é muito forte. O sal proteinado, quando a gente dá sal proteinado, eu tenho criação de ruminante, tenho criação de carneiro e de bode. Quando a gente dá sal proteinado para esses tipos de animais, a gente dobra a quantidade de sal comum. Porque se a gente der o sal proteinado puro para esse tipo de animal, eles morrem. Certo? Então, quando a gente dá, por exemplo, 1 kg de sal proteinado pro ruminante, a gente mistura com 10 kg de sal comum.
Às vezes tem sal proteinado que manda misturar com 20 kg de sal comum. É muito forte, é um ingrediente muito forte. Então, inclusive existe a recomendação dizendo, para quem não sabe, o sal proteinado tem na casa de ração, se você pedir você vai ver. Tem uns que são verdinhos, tem uns que são rosinha, é muito fácil de achar. Principalmente se sua região tem a criação de boi, tem a criação de ruminante. Então é um material muito forte, é um material que você tem que ter cuidado. Se dá problema num boi, imagine numa galinha, né? Então toma cuidado com isso. E a mistura da ração, quando você vê uma fórmula de ração, que a mistura dela é 0,01% na sua ração, toma muito cuidado quando você vai misturar isso, da forma que você vai misturar, porque pode dar problema. Algumas pessoas não entendem que quando a gente pega uma tabela dessa, essa tabela veio de uma fábrica. E essa fábrica mistura toneladas de ração, certo? É muita ração. E não é 100 quilos, não é 50 quilos, não é 20 quilos que ele vai misturar. É toneladas de ração. Então eles têm equipamentos para fazer essas misturas de ração. Então não adianta você pegar essa fórmula que tem 0,1% de sal e tentar misturar em 10 kg de ração. É 1 grama, vai ser 1 grama em 10 quilos. Vai ser 100 gramas em 100 quilos. Não tem como misturar isso, certo? Então, se você não tem um equipamento, um misturador, coisa que eu não tenho, um misturador, vai ser muito difícil você conseguir misturar isso. Então, toma cuidado e vamos para frente. O quinto item é você tomar cuidado com a quantidade de ração que você fornece. E aí eu já não estou falando de fórmula. A quantidade de ração que você fornece e quantas vezes você reparte essa quantidade por dia. Se você tem galinhas aí que você tem que dar 100 gramas por dia, separa esse fornecimento. Dá 50 de manhã e dá 50 à tarde. Ou então dá 30 de manhã, 30 meio-dia e 40 à tarde. Então reparte esse fornecimento. Primeiro, a galinha não fica viciada de apenas em um momento do dia ter a ração, porque aí tem briga. A galinha fica mais confortável, o estresse diminui quantas vezes mais você der de ração para ela. Eu digo quantas vezes mais você der de ração para ela. Entende aí, eu vou ter um vídeo no canal, ainda não saiu, vai sair. Entende o que é ração disponível, entende o que é ração à vontade. Não se usa ração à vontade em lugar nenhum. Você está perdendo dinheiro se você está enchendo o coxo de ração e está largando lá. Não se usa isso em lugar nenhum. Quem te ensinou isso, ou a pessoa quer vender a ração dela, ou a pessoa não tem conhecimento nenhum de nutrição de ave, certo? Eu vou colocar um terceiro. A pessoa tem condição e bota a ração lá e pronto, certo? Não é uso comercial. E essa é uma coisa que eu quero até... Eu nem sei se eu coloquei na relação de itens aqui. Coloquei lá no início, a gente falou de finalidade. Toma muito cuidado com quem te passa informação sobre fórmula de ração e ele tem criação de ornamental ou ele tem criação de venda de ovos galados. A formulação de quem tem ornamental e a formulação de que vende ovos galados é muito diferente de quem vai vender galinha para abate. Se você está usando uma fórmula de quem tem ração ou criação ornamental ou criação de venda de ovos e você está usando essa mesma fórmula para abate, você está perdendo dinheiro. É possível até que você não esteja nem ganhando dinheiro, certo? É possível que seus lucros estão indo todos aí. Já falei isso em outro vídeo. A linha entre você ganhar e perder dinheiro com galinha é muito tênue. Se você escapulir, você perde dinheiro e você quebra. Quebra mesmo, sem saber. Só que a galinha tem uma grande vantagem. Quando você vende, você tem dinheiro no bolso. E a pessoa às vezes acha que ganhou dinheiro e na verdade não é. Dinheiro não é... Ganhar dinheiro com galinha ou com qualquer outro tipo de negócio não é ter dinheiro no bolso. Ganhar dinheiro quer dizer que você gastou R$1 e vendeu por 2. Você gastou R$1 e vendeu por 3. Se você ganhou R$1, principalmente na área de alimentação, principalmente na área de animal, se você gastou R$1 e você vendeu por R$1,50, muito provavelmente no futuro você vai perder dinheiro. Muito provavelmente no futuro você vai perder dinheiro. Ok? Toma cuidado com isso.
O sexto item que eu quero falar é exatamente, já adiantei alguns itens aí, é um dos itens de polêmica aí desse vídeo. Eu quero que você deixe um comentário aí do que é que você acha do que é que eu vou dizer agora. Para alguns pode ser uma besteira do tamanho do mundo todo, para outros nem tanto. Cuidado com as tabelas que você pega na internet, de outro canal, etc, etc. E até do meu canal, inclusive. Nesse vídeo que eu deixei o card lá em cima, que eu vou deixar o link aí embaixo, é um vídeo de 2 horas sobre ração. Se você pega um vídeo, seja lá de quem for, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor, nem que é pior do que ninguém não. Inclusive eu não sou melhor do que a grande maioria dos que aparecem aí. Mas eu tenho um conhecimento, eu estudo para isso. Eu tomei um baque muito grande numa criação que eu tinha de 3.000 aves, por exemplo. Tomei um prejuízo enorme e aí eu me mergulhei no estudo sobre galinha. E por isso que eu passo algumas informações para vocês. Toma cuidado com as tabelas, porque se você tem uma criação para abate, a grande maioria das tabelas que tem na internet é para criação de postura. A criação de postura é infinitamente maior no Brasil do que a criação de abate. A criação de postura é muito maior. Ah, mas tem mais granjas para abate, etc. Eu falo em relação aos pequenos produtores. Os pequenos produtores que começam com abate, logo eles mudam para ovo. Por quê? Porque a criação de abate é difícil, a criação de abate não é fácil. A linha entre você ganhar e perder dinheiro é muito difícil. Então tem pessoas que migram para ovos, porque ovos tem dinheiro todo dia e aí as pessoas acabam se iludindo em algumas coisas. Então a grande maioria de formulação que tem por aí são fórmulas para postura. E fórmula para postura, se você está usando uma fórmula para postura para a sua criação para abate, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar. Os níveis de proteína que são utilizados na criação de postura são maiores, entre 20% e 30% do que na criação para abate. Você não precisa ter níveis tão altos de proteína nas criações de abate. E isso faz você perder dinheiro, que a proteína é a soja é o item, não é o item mais caro na formulação, porque é o núcleo, mas pela quantidade que você usa, acaba sendo o item que encarece a sua fórmula. Então toma cuidado com as tabelas. As tabelas às vezes são feitas por pessoas que criam galinha de fundo de quintal, galinhas que não são destinadas para abate, galinhas recreativas, galinhas que são usadas para chocar ovo, galinhas que são usadas para vender ovo fértil, e essas fórmulas não servem para você que vai criar, que tem uma criação para abate. Ela não serve para você. Então toma cuidado, olha as tabelas com carinho, entende todo o processo, que aí é que vai dar certo. Se você simplesmente fechar os olhos, pegar essas tabelas que tem sal de proteína de não sei o que, óleo de soja, farinha de trigo. Rapaz, farinha de trigo é para fazer bolo. Se usa no final, às vezes, com um artifício, porque farinha de trigo tem muita gordura, faz engordar a galinha. Você sabia disso? Então essa gordura faz acelerar o processo de engorda. Só que uma farinha de trigo é R$6 o quilo. R$6,50. Eu acho que comprou um dia desse minha mulher para fazer um bolo. É um absurdo de caro. Você vai trocar um item que é a soja, que custa R$2 o quilo, por um item que custa R$6? Tem sentido um negócio desse na sua cabeça? Não pode ter, não pode estar certo. O óleo de soja custa R$4,50 aqui na minha região. R$4,50. É a mesma coisa. É utilizado na mesma intenção. É utilizado para engordar a galinha. Então se você está usando isso para postura, aí é que está errado mesmo. Então é utilizado como artifício para engordar a galinha. Só que é R$4 uma vasilha com... Eu não sei se tem meio litro ou 1 litro. Aquele bicho é 1 litro, né? 1 litro daquilo. E além, outra coisa, tem gente que coloca o óleo de soja na ração, mistura e vai guardar lá no depósito. Não pode. Umedece a ração e não dá certo. Cria bolor, cria mofo. Quem usa esse artifício é só no final do processo e coloca só naquela quantidade que você vai fornecer agora no coxo. Então toma cuidado com isso, você pode estar perdendo dinheiro.
Eu recebo muita informação no privado, muito pedido de socorro no privado. Não é um nem dois não, é muita gente. Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Minha galinha está morrendo, tá com peito seco, tá com não sei o que. Tá... E às vezes é por isso. Então toma cuidado, tenha calma, faz as coisas muito direitinho, estuda, planeja, que só assim que vai dar certo. A sétima dica é o entendimento sobre proteína bruta e a proteína total do item. Então você precisa ter esse conhecimento também. No vídeo que eu falei, eu falo um pouco sobre isso. O César, do nosso grupo lá do WhatsApp, uma vez fez um videozinho, pena que eu perdi esse vídeo, vou até pedir para o César fazer novamente esse vídeo, onde você consegue calcular na sua formulação quanto de proteína bruta tem na sua fórmula. O que é que isso significa? A galinha, eu vou falar um pouco sobre nutrição daqui a pouco, eu acho que é no item 8, você precisa ter um entendimento de quanto a galinha consegue absorver de proteína bruta. Se você tem que a galinha consegue absorver cerca de 30% de proteína bruta da sua formulação de ração, não adianta você colocar 40%, 50%, 60% de proteína bruta na sua fórmula. Vai virar fezes e você está perdendo dinheiro. Isso não importa se você está fazendo criação para postura, criação para abate, não importa. Se você dá uma criança, por exemplo, vamos falar do ser humano para ver se você entende melhor. Se você dá para uma criança mais comida do que ela precisa, das duas uma, ou ela vai ficar obesa, ou ela vai eliminar aquilo de alguma forma, seja nas fezes, seja na urina, seja no suor, seja vomitando, seja de alguma dessas formas. Então você não pode dar mais do que a galinha consegue suportar. No caso da galinha especificamente, vai virar fezes, ou então ela já vai guardar lá aquela quantidade de proteína, e sabe o que é que vai acontecer? Ela não vai procurar mais a ração na hora que você colocar. E na hora que ela tiver realmente com fome, ela não vai ter a comida porque você bota a ração só naquele horário. Então tem coisas que a gente precisa estudar, precisa ter conhecimento, assiste os vídeos todos, assiste os vídeos completos, né? Às vezes tem pessoas que começam o vídeo e aí porque a gente fala uma coisinha diferente, não vou mais, não quero mais e não assiste. Tem gente que entra no vídeo e assiste 30 segundos. Eu não sei quantos minutos eu já estou falando aqui, mas a pessoa que saiu antes desse vídeo, antes de eu falar isso, não vai aprender isso nunca, porque ninguém vai dizer isso para ela. Então a oitava dica é exatamente sobre isso, é um entendimento sobre nutrição. Não é fácil, né? Existe tabela brasileira de nutrição de aves e suínos. É um livro muito difícil de ser entendido, é um livro muito complicado de ser absorvido, é muita tabela, é muito número, são termos que a gente não entende. Tem alguns textos, mas não fica claro algumas coisas se você não tiver conhecimento. Então assiste os vídeos, cara, não precisa ser só os meus não. Assiste todos os vídeos que você puder consumir aí na internet. Já falei de vários, Criatório Neves, Mundo Caipira, Galo Zé, Zé Galo, né? Tem do Dornas, tem de um cara que fala sobre índio gigante, que ele é veterinário, esqueci o nome dele, esqueci o nome do canal dele, mas procura aí, veterinário, índio gigante, provavelmente vai cair no dele aí. Existem alguns outros que realmente eu vou esquecer agora, me perdoe aí todos os outros que eu esqueci, mas eu falei aqui dos principais. Então segue essas pessoas que lhe dão uma fórmula, mas compara uma com a outra, né? Compara a fórmula que eu dou e o que eu digo no vídeo com o que o outro falou e o que ele falou no vídeo, para você entender e colocar isso na sua realidade. Porque não interessa eu chegar aqui e colocar uma fórmula de ração para você e você não saber o que é que eu crio. Se eu criar garnizé para vender ovo galado, garnizé é uma galinhazinha desse tamanho, né? Se eu vou vender o ovo galado dela, eu vou dar uma formulação específica para ela. É uma galinha que vai ter uma durabilidade maior, vai ficar comigo muito mais tempo. Você não pode usar essa fórmula se você vai querer abate com 90 dias. Se você vai querer abate, o Kobe, que é aquele branquinho que ele come e no instante ele cresce. É diferente, você precisa se especializar no que você quer, né? Outro entendimento errado que pessoas têm. Eu vou criar para abate e vou criar para postura, tudo junto. Vai dar errado, amigão.
não vai dar certo. A nutrição dos dois são diferentes, o tamanho das galinhas são diferentes, a disputa sobre comida vai ser diferente, vai ser desleal para a galinha que é de postura. Não vai pegar. Ah, mas aí eu vou criar o pesadão vermelho e vou separar as galinhas para fazer postura. Não vai dar certo. Ela não põe o suficiente para lhe dar dinheiro. Ela põe. Toda galinha põe ovo. Só que ela não tem uma frequência igual porque ela não é destinada, a criação dela não é destinada para postura. Então você não vai ter uma produção ideal de ovos porque ela não foi feita para isso. Aquela galinha foi desenvolvida para comer e se desenvolver em 85 dias, se eu não estou enganado, o CPK da ave frango. Então ela é feita para aquilo. Não adianta você querer colocar ela para postura, ela vai lhe dar ovo? Vai. Eu tenho um CPK aqui que coloca ovo. Só que ela não coloca ovo todo dia. Ela coloca um ovo por semana às vezes. Então não adianta. Certo? Então às vezes eu tenho uma criação rústica, eu tenho uma criação que é específica para abate, mas eu tenho algumas galinhas que eu deixo ela para postura para poder abastecer a minha chocadeira. E esses ovos que vão sair, esses pintinhos que vão sair dessa chocadeira, é totalmente misturado, é totalmente rústico, é CPK com pescoço pelado, é pescoço pelado com uma de capoeira que eu já tenho aqui há muito tempo, é pescoço pelado com carijó. Vai sair qualquer bomba dali de dentro que até eu mesmo não sei. Então aos poucos eu vou separando geneticamente os melhores galos. São esses galos aqui que eu quero? São. Os outros vão para abate. Então fica atento a tudo isso. A nona dica é sobre vitamina e suplementação. Se você tem uma criação ornamental, se você tem uma criação para venda de ovos galados, se você tem uma criação de raças puras, que você ou está fazendo desenvolvimento genético na sua criação, ou está vendendo raças puras, seja pintinho, seja o ovo galado, você precisa dar uma suplementação a seus animais desde o início, desde lá pintinho, ou acrescentar algum tipo de vitamina. Então, principalmente índio gigante, que tem problema de perna bamba, qual é o remédio de perna bamba, como tratar? É igual a peito seco, é igual a asa caída, você precisa cuidar da sua ave, da nutrição da sua ave desde o início e do manejo de que forma você cria ela. Se você sabe que tem um índio gigante, que você vai fazer ele crescer, esse índio gigante é para ter uma melhor produção na sua criação, é para vender ovo galado, desde pintinho você tem que ir dando uma suplementação para ele, seja de ração, seja de vitamina, para ele crescer e se desenvolver legal. Se você tem uma criação de postura, é possível, se você quiser um autodesenvolvimento melhor, se você está lidando com raças específicas para a produção de ovos, o Embrapa 51, uma loma, que são galinhas que dão trabalho danado de se achar, galinhas às vezes que é cara, você paga R$ 5,50, R$ 6, R$ 7 no pintinho. Então é interessante também no início você dar uma suplementação, você dar uma vitamina para garantir que a ave não vai morrer e para garantir que ela vai ter um ciclo reprodutor muito bom. Porque a criação de ovos é aquele negócio. O dia que a galinha começa, quando você tem um percentual de postura menor do que 70%, pode pensar que você está começando a ter prejuízo. Eu vou fazer um vídeo sobre postura, mas ainda estou pegando mais informações para poder fazer esse vídeo completo. Então, toma cuidado com isso. Agora, se você tem uma criação para abate, muito pouco você vai precisar dar uma suplementação ou de vitamina ou de outro tipo de suplemento. O núcleo que você dá, seguindo as instruções do fabricante, se é 4%, se é 3%, se é 5%, já é suficiente. Ali ele já tem todos os nutrientes e minerais que é suficiente para a sua criação. Então, não precisa exagerar, não precisa encontrar outros. Eu posso comprar um aminoácido para poder dar? Pode. Vai aumentar um pouco o seu custo, mas você vai garantir uma nutrição, um trabalho melhor de nutrição com os prebióticos e os probióticos que tem dentro do aminoácido. Vou fazer um outro vídeo também sobre o aminoácido, senão eu vou me estender demais nesse vídeo que já está longo. Então, vale a pena? Vale. Se você quiser garantir um pouco mais, coloca naquele percentual. O percentual é bem pouquinho, tem que ter cuidado. Se você tem uma criação muito pequena, nem vale a pena. Mas se você tem uma criação maior, vale a pena, você dá.
Agora, se você realmente tem ornamental, se você vai vender ovo galado, principalmente se você vai vender o ovo galado, já falei sobre isso em outro vídeo, garanta seu produto. A pior coisa é você ficar mal falado. A pior coisa é você mandar uma bandeja de ovo para um cliente e o cliente nascer um pintinho. Aí o cliente quebra ovo, faz vídeo quebrando ovo, dizendo que os ovos não prestam, faz vídeo dizendo que os ovos chegou tudo quebrado, Então garanta seu negócio, gasta um pouquinho mais de dinheiro, porque um ovo galado, o cara vende um ovo galado de índio gigante por 8, por 10, por 12 reais, meu amigo. Então o cara tem que gastar na nutrição dele, né? Para ser isso, tem que ter um motivo. Então ele tem que gastar na nutrição. Então você vai ver fórmula de ração com 50% de soja, com 45% de soja, com vitamina, com sal proteinado, com essas coisas todas que botam. Com certeza esse cara vende ovo galado. Ou então ele não sabe o que está fazendo. Se você fizer isso para a sua produção de abate, você está perdendo dinheiro. É possível até que você esteja tendo prejuízo, porque essas coisas não são baratas, são caras e para abate não precisa. Se você compra uma ave especializada para abate de caipira, pesadão vermelho, carijó, pescoço pelado, tricolor, você não precisa desses artifícios. Essas aves já são prontas para render em 85, 90, 120 dias na quantidade de ração. 9 kg de ração, entre 7 e 9 kg de ração, você chega com 2,5 kg a 3 kg com qualquer uma dessas raças que eu falei, certo? Ah, então vou trabalhar com 7, porque é o mínimo que pode, e vou encher o coxo lá de capim para comer, não vai chegar em 2 kg. Então tem que fazer o negócio direitinho, uma programação bem direitinha, a hora que solta, a hora que prende. É isso que garante sua ave. Não é encher coxo de ração, não é encher ela de capim, não é juntar um bocado de grilo e dar para lá para ela comer grilo. Não adianta. A limpeza em primeiro lugar e a programação de alimentação é o que vai fazer sua ave render. Claro, genética. Se você não tiver genética, se você fizer tudo isso que eu digo, com 9 kg de ração, se você der com uma galinha capoeira, que você misturou um galo que você não sabe de onde veio, com uma galinha carijó desse tamanhozinho, não chega, amigão. Aí você vai ter que trabalhar primeiro na sua genética, para quem quer trabalhar com ave mais rústica, e depois procurar ração. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, aqui eu tenho uma mistura danada. A minha chocadeira vai sair todo tipo de pintinho, amarelo, branco, preto, pequeno, grande. No olho, com 5 dias que você bate o olho, você já vê quais são os pintinhos que vão render e quais que não vão. Porque você vê aqueles menorzinhos, mais pequenininhos, misturados com capoeira, pode separar eles, tratar eles de uma forma diferente e pegar aqueles maiorzinhos, tratar de outra forma diferente, que é esses que vão render. Os outros vão ficar para 150, 180 dias. Então preste atenção, conhece suas aves para tudo dar certo. A 10ª dica, não fala especificamente sobre ração ou formulação de ração, mas é a água. Você sem água, você com a água ruim, você com a água suja, você não vai ter bom rendimento nas suas aves, mesmo que você enche o coxo, deixe lá lotado com ração à vontade o tempo todo. Se ela não tiver água limpa, se ela não tiver uma água minimamente tratada, não precisa até pegar água e fazer altos tratamentos, a água que vem da torneira, do saneamento básico daí da sua cidade, que já vem tratada, essa serve sem problema nenhum. Se você tem água de poço profundo, se você pega água de rio, se você pega água de açude, de rio é água corrente. Se você não tem nada anteriormente ao rio que venha poluir o rio, você pode fornecer sem problema nenhum, principalmente se ela for corrente. Se é um rio que tem uma água muito barrenta, coloca num recipiente, numa caixa d'água, espera de um dia para o outro sentar e aí você começa a usar. Essa técnica você usa igualmente para quem tem poço profundo, que vem aquela água com aquela pedra, né, com um pó. Eu tenho um poço profundo aqui e forneço aos meus pintinhos, não tem problema nenhum. Você também bota numa caixa d'água, espera de um dia para o outro sentar aquela poeira no fundo e começa a fornecer, não tem problema nenhum. Se você tem uma água muito ruim aí, que não dá para fazer nada, um vasilhame de água mineral para você dar só naquela fase dos 30 dias de pintinho é suficiente. Quando eles estiverem maior, você começa aí, dá um tratamento diferente, bota numa caixa d'água, mesmo água ruim, dá uma sentada e começa a fornecer. A água é uma coisa que você não pode elevar muito seus custos.
né? Os custos estão muito na ração, é o item seguinte. Então qualquer coisa que você eleva o custo, você começa a perder dinheiro lá na frente. Então toma cuidado com isso, mas água é fundamental. Limpa os coxos, troca a água 3 vezes por dia. Eu indico trocar 3 vezes por dia, mas você pode trocar 2. Lava o coxo de manhã, lava com sabão, bucha e faz uma limpeza básica durante o dia nas outras trocas, porque a galinha sem água, sem hidratação, ela não consome a ração da forma correta e ela não digere, o metabolismo dela não digere, não assimila os nutrientes da forma correta. Então, primeiro água, o primeiro alimento que se dá aos pintinhos é água. Chegou os pintinhos, não precisa botar ração, precisa botar água. Bota água durante 2, 3, 4 horas, aí é que você vai começar a fornecer ração. Cuidados básicos na fase inicial, o link está aí embaixo. Não sei ainda por que você não baixou esse e-book. É de graça, tem escrito tudo que você deve fazer com os pintinhos na fase inicial. Todos os cuidados. Depois que você ler esse e-book, você nunca mais vai perder pintinho. Nunca mais vai morrer pintinho na sua vida. A 11ª dica, que é a mais importante, e é o que você vai assimilar todas essas 10 dicas que eu dei anteriormente aí sobre formulação de ração, é em relação às suas finanças, é em relação a dinheiro, é em relação ao que realmente importa se você estiver fazendo uma criação comercial. Se você fizer a formulação errada para suas aves, ou de abate, ou de postura, você vai estar achando que está ganhando dinheiro e na verdade não está. Se você hoje tiver uma conta que no final bata entre R$20, R$25 por ave, você está perdendo dinheiro, porque você não consegue vender ave a R$50 em lugar nenhum. Existe gente que diz, eu vendo a 65, eu vendo não sei quanto. Esse mercado tem tempo, dia e hora de acabar. Então, os mercados para caipira estão se abrindo, a pressão em cima das granjas está se apertando cada vez mais para tirar as aves da gaiola. E enquanto as aves estão saindo da gaiola, indo para o pátio do galpão, pode ter certeza que daqui a 2, 3, 5 anos vai começar a pressão para se abrir os portões dos galpões e as galinhas saírem todas, virarem caipira. Você que está aí tentando fazer galinha render, comendo de noite, ficando 24 horas acesa comendo ração, você está perdendo dinheiro, porque a galinha não é feita para render comendo 24 horas. Vai chegar o momento que ela vai dar um piripaque, vai chegar o momento que elas vão morrer. É como eu digo que eu recebo muito pedido de salvamento, vamos dizer assim, no meu WhatsApp privado. Inclusive o número dele está aí no final da descrição do vídeo. Você pode me mandar mensagem, não tem problema. Eu só não respondo na mesma hora, então tenha paciência, porque aqueles que ficam me cobrando, eu corto logo. Então tenha paciência que eu respondo. Se você perguntar de manhã, normalmente eu respondo de noite. Minhas respostas normalmente são durante a madrugada, certo? Inclusive esses vídeos aqui normalmente eu gravo durante a madrugada também. Eu recebo muita mensagem dizendo: mas minhas galinhas estão caindo pelo chão. Minhas galinhas estão uma comendo a outra. Minhas galinhas ficam ligadas. Minhas galinhas dão um piripaque, cai no chão. Essas galinhas caipira, pesadão vermelho, pescoço pelado, com aptidão para ser caipira, né? Pescoço pelado, carijó, tricolor, elas não são galinhas feitas para ficar 24 horas ligadas comendo. Não adianta, não vai render, não vai mudar sua criação. Inclusive a recomendação da ABNT é você ter pelo menos 6 horas de escuridão total para elas dormirem. Então isso vai atrapalhar suas finanças. No momento que você faz uma formulação de ração, que hoje, nos meus cálculos, uma média, se você está com uma média de ração de R$ 1,35, você está batendo seu custo final lá em 20, 22 reais. Uma galinha que lhe dá um custo de 20 reais, você vai vender por quanto? Por quanto você vai conseguir vender? Então uma fórmula de ração que passa de R$ 1 de média do início até o final, você está muito propício a estar tendo prejuízo e você não sabe. 1,20 é o limite. Hoje, pelos meus cálculos, possa ser que na sua região aí, nos seus cálculos seja diferente. Nos meus cálculos, uma galinha para abate
a R$1,20 de média, não é R$1,20 do que você está dando hoje. Porque a ração lá inicial custa R$1,80, R$2. A R$1,20 hoje de média, durante todo o processo, R$1,20 é quase que o limite de você manter sua criação de abate. Por quê? Porque você vai conseguir vender uma galinha por R$30 e aí você vai conseguir quase 100% em cima, cerca de 80% a 100% em cima do que você teve de custo por ave. E muita gente, mas eu só gasto X reais com ração. Tem coisas que as pessoas não contam. Você gasta com o valor do pintinho, você gasta com a ração que é desperdiçada, você gasta com as galinhas que não chegam no ponto, você gasta com as galinhas que morrem no meio do processo, as galinhas que estão com problema desde pintinho e não se desenvolve, você gasta com remédio, você gasta com vacinação, você gasta com energia, você gasta com água. Então tudo isso conta. A ração é cerca de 70% dos seus custos. Então o que você puder reduzir é o que vai ter mais impacto. Mas os outros 10% do valor do pintinho, os outros 20% que vai energia, água e todos os medicamentos, vacina, prevenção, cama de frango, limpeza, mão de obra, tudo isso conta no final. Então, se você não fizer essa conta bem certinha na ração, você vai ter prejuízo porque as outras coisas você não pode deixar de ter. Então, se você tem uma criação de abate, você precisa reduzir ao máximo para chegar perto de R$1 por quilo de ração. E você só consegue isso se você colocar a soja no patamar certo. Para isso você precisa conhecer de nutrição de aves, você precisa conhecer de absorção das aves, você precisa conhecer de proteína bruta das aves. Só assim você consegue fazer uma formulação certa. Se você pega uma formulação dessa que você acha na internet, lá vem polêmica. Se você pega uma ração dessa que vem na internet, que está dando R$1,35, R$1,40 e você não consegue reduzir o valor da soja e coloca isso para o seu plantel de abate, você está tendo prejuízo, você está perdendo dinheiro. Quando você chega no final, você vende tudo, bota dinheiro no bolso. Mas quando você vai comprar o outro lote, você percebe que tem dinheiro faltando. Então toma cuidado com isso. Pergunta ao dono da tabela aonde é que ele usa aquela formulação, por que ele está usando, aonde ele conseguiu, quais os fundamentos para poder dar certo. Então, volto a dizer, se eu, não vou falar nem outra pessoa, se eu tenho uma criação de índio gigante, que eu vendo ovo a R$12, eu posso ter a ração de R$1,35 sem problema nenhum. Agora, se eu tenho uma criação de abate, que eu consigo no máximo no mercado vender a R$30, mas o restaurante vende a R$60, a R$80 a galinha caipira. Você não consegue vender mais do que ele, porque ele também precisa ganhar 100% no prato dele. Tem o arroz, tem o óleo, tem o gás, tem a energia, tem os funcionários dele, ele precisa ganhar 100%. Se ele compra uma galinha a R$60, ele vai vender lá por quanto? Por 200? Por 120? Não consegue, certo? Então ele precisa comprar a galinha barata em sua mão. R$30 é preço de varejo, não é preço de atacado. Então, mas eu consigo vender a R$60. Calma, que o mercado está se expandindo. Olha ao seu redor, a pressão em relação a galinhas soltas está aumentando cada vez mais. E a gente, pequeno produtor, a gente não pode bater de frente com a grande indústria. Quando a grande indústria resolver decidir que ela vai abrir os portões e as galinhas dela também serão caipiras, a gente está ferrado. Então você precisa fixar um mercado onde você tem, criando bem, tratando bem, criando mercado, que aí pode vir quem for. Eu não vou nem falar o nome das empresas aqui, porque senão eu posso tomar processo. Pode vir quem for, porque o seu vizinho não vai comprar a galinha do João para deixar de comprar a sua. Olha que tem vizinho que faz isso. Mas, se você tem seu mercado fechado, pelo menos de sua cidade, grandes avanços você vai ter. Então, a fórmula da ração bate diretamente com seus custos de produção e com o seu valor, com o valor da galinha que você vai colocar no mercado. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com as tabelas que vem por aí. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo se gostou. O link da lista tá aí, o link do e-book grátis também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!